Chegamos ao módulo de mão na massa. Então, se você criou a sua conta no Google Ads, isso aqui não tem aula porque é coisa mais simples. Se você tem alguma dúvida, se você não tem a conta criada ou qualquer problema, deixa aqui embaixo do vídeo que eu vou tentar te ajudar, tá? Se você não tem esse tipo de configuração aqui, ó, se você não está vendo a sua conta do Google Ads dessa maneira, vai em ferramentas, em algum lugar por aqui, deve ter a opção de você colocar a conta modo visualização de profissional, de expert ou alguma coisa do tipo. Aí você vai ter a conta completa como essa aqui, tá? Então todas as campanhas, visão geral, nova campanha. É aqui que a gente vai. Pouco nos importa isso aqui. Eu te diria, inclusive, para deixar a campanha sem meta, tá? Nós vamos querer a rede de pesquisa, que o Google é muito mais que a rede de pesquisa, tá? A rede de pesquisa é aquele buscador do Google. Quando dá um Google aí, é a rede de pesquisa. O Google tem várias outras redes, tá? E a maior parte delas é até vedada no nosso código de ética. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a rede de pesquisa, quando a pessoa está procurando ativamente o advogado, é ok, tá? É onde a gente vai trabalhar. Não se preocupe com essas metas de conversão aqui, que essa minha conta já tem metas criadas. Isso aqui você vai ter que aprender a criar depois. Esqueça essa parte aqui. Vamos dar um nome para a campanha. Eu gosto muito de colocar a etapa do funil. Então, por exemplo, DC de decisão de compra. E a campanha vai ser de divórcio. Então eu já sei que é uma campanha de divórcio para decisão de compra, para quando a pessoa já está procurando o advogado. Se eu fosse colocar para topo de funil ou para meio de funil, eu colocaria lá para área descoberta ou considerando a solução, enfim. Me parece adequado dessa maneira. Aí aqui a gente tem a estratégia de lances. Isso aqui caberia uma aula só sobre estratégia de lances, mas por hora eu vou te dizer o seguinte: vamos focar em cliques primeiro, tá? O que nos interessa é que a pessoa clique no nosso anúncio. Então, depois que ela clicar, a gente vê as outras coisas que a gente quer. Só que a gente tem que definir um lance máximo, tá? Se a gente não definir um custo máximo por clique, o Google pode dar um lance de R$30. E como é que a gente fez aqui a nossa pesquisa? Cadê a nossa pesquisa aqui? Quanto é que custava? Tá aqui, ó. Planejador de palavra-chave custava 13,16, se eu não me engano, e a gente estabeleceu que vai até 3,50. Então tá aqui, meu lance é 3,50. Desmarque a rede de display. Rede de display não é pesquisa, é um anúncio que aparece para o usuário em outros sites que ele navega. Então não é o que a gente quer e ele não precisa nem fazer busca. E a gente também não vai incluir os parceiros de pesquisa. Parceiros de pesquisa é quando os sites usam o sistema do Google para fazer uma busca interna no site deles. A gente não quer isso. A gente só quer a pessoa que entrou no buscador do Google e pediu advogado. Então a gente vai desmarcar essas duas aqui. Aí aqui é muito particular seu. Claro, todos os territórios não vai deixar. Ou vai ser a nível Brasil, que é o que eu te recomendo que faça, tá? Atenda o Brasil inteiro. Não vou de jeito nenhum. Eu quero trabalhar só aqui da minha localidade. Tudo bem, então. Aí tu vais fazer o seguinte, vais segmentar. E aí tu vai dizer, olha, eu quero trabalhar aqui na minha cidade e na cidade vizinha e na vizinha. Então tá bom, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou atuando em Guaíba, por exemplo, eu vou colocar Guaíba, aí vou colocar também Eldorado do Sul, que é uma cidadezinha do lado. Cadê? Eldorado do Sul. Cadê, gente? Rio Grande do Sul, não. Não tem Eldorado do Sul. Eldorado do Sul, cidade. Não. Eu vou colocar também, então, Porto Alegre, que é a capital e também fica próximo, tá? Então eu poderia trabalhar dessa maneira aqui. E aí eu tenho várias opções aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar Guaíba e Porto Alegre. Não, Eldorado do Sul tem que ter sim, tá? Eu vou adicionar aqui Eldorado do Sul. Só se eu digitei errado. Mas eu
coloquei aqui no Google Eldorado do Sul. Inclusive já fiz campanha ali. Aparece sim, tá? Então eu tenho a opção aqui. Ou se eu quiser, a minha cidade é muito grande, por exemplo, e eu atendo pessoas mais de um bairro específico ou mais próximas do meu escritório, eu posso colocar um raio aqui, tá? E aí eu posso colocar um raio de, vou colocar para quilômetros, vamos supor 10 quilômetros do meu escritório fica no centro de Porto Alegre, por exemplo. Ó, centro de Porto Alegre. Então eu coloquei um raio, né, de 10 quilômetros do centro de Porto Alegre. Enfim, aqui você tem a opção de segmentar e você pode tirar as cidades adjacentes também. Por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero atender Porto Alegre, às vezes o Google pode acabar se confundindo, tá? Aqui Porto Alegre e me entregar a pessoa de Canoas aqui. Então eu posso negativar as cidades que eu tenho perto, ó, por exemplo, Canoas, excluir. Vai aparecer vermelho, que de Canoas ele não vai me mandar de jeito nenhum. Ó, eu posso excluir aqui também Alvorada, ó. Alvorada, excluir. E aí, ó, Cachoeirinha, e eu vou tirando. Eu vou tirando os que tem próximo aqui, ó. Tá? Tem essa opção aqui também, porque o Google ele não tem essa precisão aqui. Então, se você tem mais verba, não precisa ficar negativando em volta. Bota só onde quer e pronto, tá? No meu caso, a quase todas as minhas campanhas aqui, o que eu faço é atender nível Brasil. E eu recomendo que você faça também, tá? Esse idioma aqui é o idioma do navegador da pessoa. Se for um celular, é o Android ou o iOS dela em que língua tá. E no computador é o Windows, o Linux ou o macOS dela em que língua tá o navegador. Tem gente que usa o navegador em inglês para treinar inglês e algumas pessoas gostam de colocar aqui, ó, o idioma inglês. Eu não. Eu gosto de deixar só o português e tá acabado, tá? O restante das configurações aqui eu recomendo que você não mexa. Eu recomendo que você deixe exatamente como está aqui, a menos que você tenha uma segmentação muito específica aqui, que eu só vou querer esse aqui, mas isso aqui é muito, muito, muito mais difícil. Eu acho que a gente já segmentou bem pela palavra-chave, bem fundo de funil. Então eu te diria o seguinte, o resto que está aqui, esquece. A configuração da nossa campanha está feita. Vamos para a próxima etapa.